O meu fotolivro de cabeceira é o livro Anéis de Saturno, do Sebald, que não é exatamente um fotolivro, mas eu decidi falar sobre um livro de literatura porque eu acho que é realmente uma coisa que eu teria do lado da cama para ler antes de dormir, muito mais que um livro de fotografia. Eu moro há 4 anos na Europa e quando eu fui embora do Brasil, eu abandonei toda a minha biblioteca, que tinha muitos fotolivros por aí. Então, uma parte dos meus livros foi para o próprio Instituto Moreira Salles, e outra parte dos meus livros, a maior parte, ficou na Casa do Povo. E nesse momento ela está sendo catalogada, que é a Biblioteca da Plana, que foi construída através das viagens que eu fiz por causa do festival e por causa de feiras de livro pelo mundo, ou por livros que as pessoas me davam de presente quando elas lançavam, que muitos eram publicações independentes ou autoeditadas, na época do festival. Eu gostaria de também pontuar sobre o porquê também eu escolhi esse livro, porque acho que pode ser interessante nesse sentido de que não só eu estou fazendo essa análise sobre essa obra, mas ao mesmo tempo eu também estou contrapondo um pouco com a minha situação aqui, de viver em um continente velho, passado por guerra, passado por franquismo, por exemplo, como é o país que eu vivo, ditadura e tal, as sobras, os restos históricos dessa maneira de explicar a história. Nesse momento, quando eu vim, eu tinha publicado, ou autopublicado, ou publicado com editoras independentes, pelo menos uns 5 ou 6 fotolivros. Ainda que eu não me considero uma fotógrafa, eu gostava muito de experimentar, editar livros de fotografia. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu comecei essa nova vida em um outro continente, eu também comecei a pensar muito a respeito do hard content, do conteúdo de texto, de como se constrói uma narrativa em outra língua, porque, claro, eu tive que aprender um novo idioma. E aí eu decidi começar a editora que eu tenho aqui agora, para não abandonar completamente a minha relação com os livros, a editora No Libros, que é uma editora de conteúdo de texto. Eu deixei de publicar livros de imagem, seja de desenho, de fotografia, não só meus, como de outras pessoas, mas para publicar texto, que foi uma coisa que eu não tinha experiência e eu tive que aprender a fazer. E é muito difícil, é muito mais difícil talvez que trabalhar com imagem, porque através da imagem você consegue construir e contar histórias de infinitas maneiras, e leituras diferentes, e uma leitura que você faz e uma leitura que o editor faz não vai ser exatamente a leitura que o leitor faz. Isso acho que você até consegue conseguir um pouco na literatura, mas a literatura realmente é muito mais direcionada através da linguagem na leitura que o autor deseja que você chegue. E eu me interessava por isso, então aqui eu comecei a fazer e buscar publicar livros de texto. Então é por isso que eu gostaria de colocar o meu fotolivro de cabeceira como um livro de literatura. Mas aí é um livro de literatura que não é muito normal, porque apesar dele ser publicado em editoras muito mainstream, muito, sei lá, por exemplo, a edição que eu tenho aqui é uma edição da Anagrama, que é a maior editora, a editora que publica os grandes clássicos aqui na Espanha. Então aí eu como também uma editora de livro, fico pensando, olhando para esse livro. Eu não sou uma pesquisadora de Sebald, eu não posso fazer uma análise muito profunda sobre os significados semióticos e sociais desse livro, mas eu vou fazer uma análise como uma editora falando o que é publicar um livro como esse. De todos os livros do Sebald que eu peguei na mão em algum momento, esse foi o livro que mais me interessou. É um livro que é uma mistura de relatos de viagem através de
contar a história da própria humanidade dentro desses lugares e espaços que o autor realmente vai visitando, e uma ficção de que você nunca sabe se ele está falando sobre uma situação que ele realmente esteve ou se é um narrador inventando uma narrativa que não existe. São várias maneiras de uso da imagem nesse livro. São suportes da própria construção visual, de uma descrição do espaço onde o autor está, como a própria exaltação da leitura da imagem em si. Então, uma das primeiras imagens é essa, que é uma fotografia da janela do hospital onde ele se encontra quando ele começa a narrar a história do livro. Então, é uma fotografia dessas que quase que a gente... Bom, apesar de que a época que o livro foi escrito, que mais ou menos 92, as pessoas ainda não andavam com o celular na mão tirando foto de tudo. É uma foto que parece que realmente foi feita de qualquer jeito com um telefone. E é muito interessante do ponto de vista espacial, porque ele é o autor no 8º andar de um hospital que não conseguia se mexer, porque ele estava na cama, ele não conseguia se mexer. E aí ele queria ir na janela para olhar, e aí como ele não conseguia se mexer, ele caiu no chão e ele ficou se arrastando no chão, e a única visão que ele tinha e que ele conseguia ver era do céu através da janela do quarto do hospital. E aí vem uma coisa que para mim é muito interessante do ponto de vista como editora, uma editora que publica uns livros assim standard de texto, que todas as capas são sempre iguais, que toda a tipografia de todos os livros de texto são as mesmas, a diagramação é sempre a mesma. Como que lida com um livro que metade dele é composto por imagens que vão ter que ser incrustadas no meio desse texto, numa impressão em preto e branco, podre, em offset, sabe? Tipo, não é um fotolivro com uma impressão em cor, que você aprecia a imagem como a própria leitura da imagem e tal. Não, é tipo ruim, e você mal sabe do que você tá vendo aqui. Por conta de toda esse panorama da vida dele, eu acho que tem muito que ver com todos os tipos de imagem que ele ilustra o resto do livro, que não são só fotografias que eu não sei exatamente se é ele que tirou ou não, porque no livro, em nenhum lugar desse livro fala de onde essas fotografias foram tiradas. A única coisa que se coloca no fim do livro, no índice de fotografia, são provavelmente imagens de obras de arte que precisam ser creditadas. Mas aí, grande parte dessas imagens provavelmente são deles, porque não tá explicando nem de onde elas vieram. Então, por exemplo, essa imagem, quando ele explica a situação dele no hospital, ele mostra essa pintura, que é uma pintura de não lembro quem, que é uma cena de mais ou menos de uma autópsia. E aí, do Rembrandt. Então, ele, por um pedaço inteiro do livro, ele fica descrevendo a imagem. Então ele fala do braço que aparece aqui, que é um braço que não parece que pertence, né, ao corpo, que as pessoas estão em volta analisando, porque o dedo da mão do homem morto tá ao contrário. E aí ele coloca um crop, que a luz tá horrível, ele coloca um crop da imagem outra vez, que mostra, não sei se dá pra ver,
que mostra a mão aqui, que o dedo não é, na verdade, não parece que não pertence à mão esquerda de onde deveria pertencer. Então, ele analisa essa construção, se é de propósito ou não, do ponto de vista da falsidade e da exatidão e da realidade dessa situação na vida real, se ela fosse feita na vida real. E aí ele diz até aqui, é quase impossível que o Rembrandt se equivocara, né? Desculpa que eu tô lendo em espanhol e provavelmente não vou conseguir fazer uma tradução em tempo real. Que é impossível que o Rembrandt se equivocara. La ruptura de la composición me parece aún más premeditada. La mano informe es la señal de la violencia practicada en Aris Quint. El artista se equipara con él, con la víctima, y no con el gremio que le había hecho el encargo. Él es el único que no tiene la mirada absorta, cartesiana. Es el único que percibe el cuerpo extinguido, verdoso, y ve la sombra en la boca entreabierta sobre el ojo del muerto. Então, claro, à medida que ele vai explicando histórias, explicando esses relatos de viagem, explicando essas cidades que ele passa, ele vai introduzindo também essas outras referências, esses pontos que você vai meio que se perdendo na construção da história, mas não tem... É tipo que não tem nenhum problema, porque você, na verdade, não tá lendo uma história normal de começo, meio e fim, e esperando que tenha um final. Ele vai pontuando com essas análises, que realmente são análises, né, da pintura. E fica páginas e páginas analisando essa pintura. Aí, de repente, vem uma imagem aqui que eu realmente nem entendo o sentido do porquê que ela entra aqui. E aí, eu imagino que cada um vai fazer suas leituras, né? Então, tá. Acaba o capítulo, aí começa o segundo capítulo e ele data para 92, quando ele tá num trem fazendo um recorrido entre Norwich e Lowestoft, descrevendo companheiros de viagem, descrevendo o trem, as almofadas do trem, o sentido do trem, o cheiro do motor e não sei o que. Então, tudo isso são descrições que, através de uma imagem, ele não descreve com exatidão, mas aí ele vai e põe uma foto aí da janela do trem e descreve um pouco da situação. Então, claro, ele está descrevendo essa situação da janela, mas aí, para reforçar, ele vai e coloca também uma foto da janela. E aí outra vez me vem essa coisa de uau, como que a anagrama pegar uma fotografia e meter no meio de um texto branco e preto que você nem consegue ver direito o que foi impresso aqui, enfim. Então, eu vou passar um pouco as próximas imagens, porque é um sortido de imagens bastante interessante que permeia todo o livro, né? Por exemplo, essa do The Bird, que ele começa a pontuar coisas do modernismo. Então aqui já temos uma imagem bastante mais... Começa a analisar a situação de ser um pássaro enjaulado e põe a foto do pássaro. E aqui já vemos mais imagens de cidade, praia. Apesar de ser um livro que as pessoas gostam de chamar de um livro de viagem, e a gente está passando bem longe do que seria um livro beatnik, né? Porque aí a gente também tem esse tipo de imagem que parece umas imagens de livro de enciclopédicos, porque aí ele fala do peixe, do arenque, e do pescador, esse que é um personagem da história, e aí ele começa a descrever biologicamente o arenque, então ele necessita colocar e pontuar esses tipos de imagens mais científicas também, né?
recortes de jornal, muita imagem de praia, algumas coisas que ele fala no próprio texto que ele prefere não colocar como imagem. É, de certa forma, um pouco umas meditações que o autor faz sobre essa caminhada nessa região da Inglaterra que ele passou, quando ele deixou a Alemanha quando ele tinha 20 anos e ele nunca mais voltou, né, para a Alemanha. Ele fez a Inglaterra como a sua casa, viveu durante 30 anos, era professor do Departamento de Estudos Europeus, agora que eu chequei aqui, e era muito erudito. Nesse livro que a gente está aqui olhando, Anéis de Saturno, ele não tem exatamente personagens contando histórias, apesar de citar um milhão de pessoas durante todo o livro. Ele vai falar sobre personagens reais todo o tempo, Thomas Browne, Joseph Conrad, mas aí nesse texto que eu encontrei, ele fala, por exemplo, da fotografia do campo de concentração de Bergen-Belsen, que é um pouco, que ele usa como um pouco de testemunha e prova para pôr no meio da sua narrativa, né? Essa foto está relacionada e nos dá conta que o narrador leu uma notícia no jornal Stand Daily sobre a morte de um major que foi responsável pela liberação do campo de concentração de Bergen-Belsen em 1945. Dono de várias propriedades no condado de Suffolk, depois de alguns anos, Leigh Strange despedirá toda a criadagem e passará a viver totalmente recluso na companhia exclusiva de uma caseira chamada Florence, contratada sob a condição de manter absoluto silêncio durante as refeições durante mais de 30 anos. A recompensa veio depois da morte de Leigh Strange, que doou toda a sua considerável fortuna para a fiel Florence. Eis o modo sutil e peculiar de Sebald se escrever o Holocausto nas suas obras, nunca expondo de forma explícita os horrores dos campos de concentração nazistas. O autor conduz o leitor a inferir que a fotografia dos corpos nus sobre as árvores em Bergen-Belsen diz mais do que as palavras. Então ele simplesmente mostra que Leigh Strange deve ter presenciado o horror publicado pela visão terrível dos corpos empilhados sobre uns sobre os outros. Essa fotografia excepcionalmente ocupa 2 páginas e a notícia sobre o caso também foi integrada ao texto. Com essas considerações em mente, podemos apontar na configuração texto-imagem de Sebald, as imagens fotográficas desempenham um papel de instrumento de viagem no tempo e na memória. Então é exatamente aquela imagem que eu tinha mostrado antes. Aqui, que é a imagem que ocupa 2 páginas, que realmente com a qualidade que essas edições são impressas, a gente não consegue entender nem o que está acontecendo aqui, mas intuir, no mínimo, né? E aqui o recorte que ele também estava comentando da notícia, dessas maneiras sutis que ele vai explicando a história. Eu sou muito curiosa para saber como seria um manuscrito desse livro, porque como ele fez, ele escrevia assim, datilografava na máquina e ia colocando as fotos no meio coladas. Eu acho que podia ser muito bonita, não sei porque em nenhum momento ninguém publicou uma edição de um livro do Sebald que fosse mais menos mainstream, menos blockbuster assim, né? Tão normal, com essa diagramação tão comum, mas que sim, que fosse que mostrasse um pouco esse trabalho por trás de fazer esse livro.